Caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse na introdução dessa Santa Missa, hoje dia 26 de julho, tradicionalmente celebramos Santana e São Joaquim, mas dada a hora da nossa celebração, já celebramos a missa dominical, com todas as suas leituras, com a sua mensagem própria do 17º domingo do tempo comum. Interessante que em cada domingo nós vamos pouco a pouco adentrando, avançando na leitura do Evangelho de Lucas. E à medida que a gente vai conhecendo mais, avançando na vida de Cristo, novos temas vão se apresentando para a nossa reflexão. Precisamente o tema de hoje está um pouco associado àquele da semana passada. Domingo passado nós refletimos sobre aquele encontro de Jesus, a visita de Jesus à casa de Marta e Maria e toda aquela problemática em torno da agitação, da preocupação excessiva de Marta, que fazia com que ela não percebesse quem é que estava diante de si, que ela ignorasse a presença do próprio Cristo, o próprio Deus, ao passo que Cristo, ele elogia a atitude de Maria, que escolheu a melhor parte. Ela decidiu ficar aos pés do Mestre para escutar a sua palavra. Por isso que eu disse que o Evangelho de hoje, a mensagem de toda a liturgia da palavra, tem muito a ver com o da semana passada, porque hoje o tema central das leituras é a vida de oração. Na primeira leitura e o Evangelho, sempre insisto nisso, né? Eles têm uma conexão direta em seus temas. Nós encontramos propriamente o tema da oração. Mas o mais interessante é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus quando eles presenciam o fato de que Jesus, ele também, mesmo sendo Deus, ele também rezava. Então, eles já estavam acompanhando o Mestre, estamos no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, de Lucas, muitos milagres já foram realizados, eles já aprenderam muito com Cristo, mas interessante é que o fato de Jesus rezar chamou-os a atenção, a ponto que um dos discípulos se aproximou de Jesus e pediu com muita sinceridade: Senhor, ensina-nos a rezar. Esse pedido, caros irmãos, não deve ficar no passado, pura e simplesmente como algo que foi dito e que está registrado num livro antigo. Não, deve continuar sendo clamado, dirigido ao Senhor por cada um de nós. Precisamos pedir ao Senhor a graça de que Ele nos ensine a fazermos oração, a conversar com Ele propriamente. O que é isso? Oração. E diria que o intuito de nós refletirmos em toda a liturgia da palavra deste domingo acerca da vida de oração é precisamente deixar com que o Senhor volte a ensinar os seus discípulos, que hoje somos nós, a como rezar. Então, o ponto inicial de tudo aquilo que vai ser nos apresentado, que Deus ele fala conosco através da palavra, é esse pedido: ensina-nos a rezar. Então, todas as leituras visam precisamente isso: ensinar aos seus ouvintes, a todos vocês, o que é fazer oração. Interessante que a primeira leitura poderia ser, assim, tem muitos exemplos do Antigo Testamento que falam de oração, mas escolhemos precisamente a súplica de Abraão para com Deus diante da iminência da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Todos vocês conhecem muito bem a história, que está ali descrita no livro do Gênesis, em que Deus, diante do pecado que tomou conta de Sodoma e Gomorra, diante da rejeição de Deus que tomava conta daquela cidade, Deus ele quis puni-la. E aí aparece então a figura de Abraão, que começa a interceder, começa a suplicar, a pedir realmente, através da oração, para que Deus não destruísse aquela cidade. Interessante o atrevimento de Abraão. Ele não tinha vergonha de falar com Deus como ao seu amigo íntimo, né? Senhor, será que toda a cidade vai ser condenada, até mesmo os justos que lá habitam, por causa de um e outro, ou de muitos pecadores? E aí, será que se não houver 50 justos lá, será que eles vão ser condenados, vão morrer por conta do pecado alheio? E o Senhor começa a responder, né? Olha, se lá tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade.
E aí, Abraão, ele insiste. E insiste de uma maneira que, quando a gente lê, a gente fica incomodado. Como é que alguém pode falar assim com Deus? Como é que alguém pode ser tão impertinente, né? Inoportuno, insistente, sabendo que Deus, ele queria pura e simplesmente fazer justiça? E aquela conta, ela vai diminuindo. 45 justos, 35, 30, 20, até chegar, se lá houver 10 justos, Senhor, não deixa que eles sejam condenados por conta do pecado alheio. Se lá houver 10 justos, eu prometo que não destruirei a cidade. E o final da história, todo mundo sabe o que acontece. Sodoma e Gomorra são completamente devastadas, né? E aí, uma primeira dúvida acerca da vida de oração é o seguinte: para que rezar, para que insistir, se Deus ele não escuta a nossa oração? Se Deus ele não atende o nosso pedido? Que foi precisamente isso que aconteceu. Mas aqui é que está um detalhe. Deus, ele atendeu a oração de Abraão. Muita gente acha que não, porque a negociação era o seguinte: não deixa que os justos morram por conta do pecado alheio. Mas nem todos os habitantes de Sodoma e Gomorra morreram. Lembrem-se que Ló, que era primo de Abraão, e sua família, que eram os únicos justos que habitavam naquela cidade, eles não morreram. Eles saíram antes da destruição. Então vejam, aqui é um primeiro ponto para a gente refletir. Deus ele atende a nossa oração, ainda que o faça sem ser conforme a nossa expectativa, sem ser do nosso jeito. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus que Deus ele sempre faz tudo da melhor maneira e não de acordo com a nossa visão estreita. Então sim, a oração de Abraão foi atendida. Os justos não pereceram por conta do pecado alheio, porque Ló e sua família sobreviveram. O que significa rezar, né? É isso que precisamos meditar a partir dessas leituras. A oração de Abraão, a insistência, o falar com Deus de maneira insistente, sim, foi eficaz, não foi inútil, mas não como ele esperava. Todas as pessoas boas da cidade, repito, foram salvas. E esse mesmo tema da insistência, ele volta a ser apresentado no Evangelho. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Quem pede, recebe, quem procura, encontra, quem bate, a porta é aberta. E Jesus ele utiliza vários exemplos curiosos e bastante engraçados para mostrar que a nossa insistência na oração, a nossa insistência em ir até Deus, sim tem efeito, é muito eficaz. Imaginem, é a história que ele conta, né? Um vizinho cujo seu amigo bate à sua porta no meio da noite pedindo um pedaço de pão porque chegou uma visita inesperada. E ele diz: já é tarde, não vou me levantar, não vou acordar os filhos abrindo tudo para lhe dar isso aqui, vá embora. Se ele não der porque é seu amigo, ele certamente o dará por conta da sua insistência. Então, novamente, uma confirmação daquilo que nós vimos na história de Abraão. A insistência diante de Deus, ela tem muita eficácia. Deus, ele quer ouvir a nossa súplica, a nossa oração. E aí, voltamos àquela pergunta, né? Será que Deus realmente me escuta? Será que a minha insistência realmente é atendida? Tem tanta coisa que eu peço a Deus e que eu não vejo sendo cumprida, eu não vejo sendo realizada. Será que Ele realmente me escuta? Santo Agostinho, comentando essa passagem, ele vai dizer que existem somente 3 condições para que Deus não escute a nossa oração. Ou Deus não nos escutou porque nós somos maus, ou Deus não nos escutou, não atendeu a nossa prece porque pedimos de maneira má, de maneira errada, ou Deus não escutou e não atendeu a nossa prece porque pedimos coisas más. Então, são 3 realidades que sim, por amor a nós, Deus ele não vai nos atender. Ou porque somos maus, ou seja, nós não merecemos ser atendido naquilo, nós não vivemos uma vida doada a Deus, nós não buscamos com sinceridade vencer os nossos pecados, lutar para fazer a vontade de Deus,
Portanto, rejeitamos na nossa própria vida a vontade de Deus, então não tenho o que Ele realizar na minha vida se eu mesmo a rejeito. Ou porque pedimos de maneira má, de maneira errada, pedimos sem fé, pedimos como que exigindo a Deus, cobrando dele como se ele fosse um garçom que devesse estar sempre à nossa disposição para cumprir os nossos caprichos. Não é assim. A oração que tem grande valor diante de Deus, caros irmãos, é a oração humilde. A oração que depois nós iremos ver é a oração própria dos filhos, de quem reconhece a sua pequenez e chama Deus de Pai. Ou aquelas vezes em que nós pedimos coisas más. O que significam coisas más na nossa oração? Não é que a gente... Uma vez eu escutei uma expressão interessante, né? Existe a macumba, que as pessoas fazem algumas coisas assim para prejudicar os outros. E existe a boa cumba, que é quando a gente reza a Deus para que Deus ele faça alguma coisa má contra o outro. Nenhuma dessas é atendida, tá bom? No sentido que nós não podemos pedir a Deus o mal ao próximo, ainda que esteja rezando. Deus ele não vai atender. E aquelas coisas que eu julgo serem boas para mim, Deus ele nos conhece em toda a nossa profundidade. Deus ele vê o passado, o presente e o futuro, e ele sabe que muitos dos nossos pedidos, se não forem atendidos, no fundo é uma coisa boa para a gente. Vocês mesmos experimentam isso diariamente com os vossos filhos. Se o seu filho pede para brincar com uma faca, você não é um mau pai, uma mãe má, por negar-lhe esse pedido. Pelo contrário, é uma oração que não é atendida pelo bem daquela criança. Então, é preciso entender que Deus ele nos trata também com essa mesma pedagogia. Ele sabe muito mais do que nós aquilo que é realmente o nosso bem. Então, se nós pedimos, mas não fomos atendidos, devemos nos consolar, porque graças a Deus nós não fomos atendidos. Graças a Deus aquilo é sempre um bem para cada um de nós. Mas às vezes é difícil a gente perceber o mal que ocorreria conosco se fôssemos atendidos naquela ocasião. Então, nós mesmos, né, entendemos isso na nossa própria vida. E há apenas uma única coisa que não podemos alcançar na oração. Só tem uma coisa que se a gente pedir, nós não vamos alcançar, que é aquele pedido feito sem fé. E aqui envolve a fé, aquela virtude que Deus ilumina a nossa alma, que nos faz escolher precisamente aquilo que é um bem para nós, e que o verdadeiro bem é aquilo que nos leva para mais junto de Deus. Uma oração feita com fé, com esse espírito de se aproximar cada vez mais de Deus, é uma oração sempre infalível. Deus ele não deixa de cumprir quem realmente faz uma prece, dirige-lhe uma prece, movido pela virtude da fé, nessa luz interior que Deus ele nos concede. Então, quem sabe tudo o que nós sofremos, as dificuldades que passamos, e que quando a gente pede a Deus, né, que nos livre desse mal, que nos livre desse problema, mas aquilo simplesmente não desaparece, é mais um episódio, é mais uma ocasião que se cumpre aquilo que São Paulo disse na carta aos Romanos: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. São José Maria Escrivá dizia que nós somos como que um diamante precioso nas mãos de Deus. E para revelar verdadeiramente a beleza de um diamante, é preciso lapidá-lo. As dificuldades que Deus permite que aconteça na nossa vida, é precisamente Ele lapidando a nossa existência, tirando tudo aquilo que não está nos fazendo bem, e às vezes isso dói, às vezes isso nos incomoda bastante, mas isso faz com que revele dentro de nós o rosto de Cristo. Então é preciso entender também as dificuldades da nossa vida como sinal da providência, de um cuidado paternal que Ele nos tem. E por isso Ele permite. Não é um Deus mau que gosta de ver o sofrimento, mas a partir do sofrimento, a partir da cruz, Ele sempre tira uma graça infinitamente maior. Então, caros irmãos, agora nos detemos ao início do Evangelho. Aquela resposta que Cristo deu à pergunta: ensina-nos, aquela súplica, né? Ensina-nos a orar. Cristo, diante daquele pedido,
ele pura e simplesmente nos dá a receita de como nós devemos orar, inclusive com as próprias palavras que podemos utilizar na oração. Ele nos apresenta a oração do Pai Nosso, que sim, dentre todas as orações que encontramos na Sagrada Escritura, é a oração mais perfeita, porque foi a oração composta pelo próprio Deus. Nós vemos os profetas rezando, os salmos que são escritos de Davi, de tantos outros que se dirigem a Deus, mas a oração do Pai Nosso é a oração do Filho de Deus para com seu Pai. Então é a oração mais perfeita. E vejam, o que é que Cristo nos ensina a pedir na oração do Pai Nosso? Precisamente as coisas boas, as coisas mais valiosas e aquelas coisas que Deus não nos nega de maneira nenhuma. Fixemos naqueles pedidos finais do Pai Nosso, né? Nós não pedimos abundância, dinheiro, conforto. Nós pedimos simplesmente o pão de cada dia. Aquilo que é necessário e que Deus ele não vai nos negar se nós pedimos com fé. Abundância, dinheiro, um carrão do ano, todo ano, sim, é até justo que ele o negue, porque para muitas pessoas isso é ocasião de queda. Mas se nós pedirmos o pão de cada dia, seja ele material e seja também espiritual, Deus ele nunca irá nos deixar faltar. Perdoai as nossas ofensas. O perdão de um pai que diante do filho arrependido, ele não nega. É uma oração que é infalível também, quando nós suplicamos o perdão de Deus, em especial no sacramento da reconciliação. Não nos deixeis cair em tentação. Nós não pedimos para não ter tentação. Isso aqui é interessante. Na Quaresma refletimos muito sobre isso, né? A importância que as tentações têm no nosso progresso espiritual. Se nós não tivéssemos tentação, nós não cresceríamos em virtudes. Se nós não enfrentássemos essas batalhas da tentação, nós não seríamos vencedores em ocasião nenhuma. Então nós não pedimos para Cristo, para Deus, para não ter tentação. Nós pedimos a força necessária para que diante da tentação nós não caiamos. E isso ele não nega a todo aquele que pede com fé. E pedimos, por fim, para livrar-nos do mal. Do mal, do verdadeiro mal, que não são os problemas que acontecem diariamente, aquelas coisas, as pedrinhas que encontramos no caminho, mas o mal em si mesmo, o mal daquela aversão a Deus, do pecado propriamente, que tantas e tantas vezes acabamos cometendo. Sim, se nós suplicarmos com fé, conseguiremos, caros irmãos, vencer essa batalha. Em especial, se contarmos com a intercessão da Virgem Santíssima, ela que é o perfeito modelo de oração, aquela que soube entregar-se completamente a sua vida ao Senhor e aprendeu, tão logo, a tratar a Deus como seu filho, como seu pai e como seu esposo, seu melhor amigo. Então, aprendamos com Nossa Senhora como nós devemos tratar a Deus. A nós, simplesmente nos basta chamá-lo de Pai. E aqui está a maior dignidade que alguém poderia imaginar ter, o de ser chamado e de ser, de fato, Filho de Deus. De um Deus que não é indiferente a nós, mas se preocupa e que se derrete, que abre o seu coração completamente para os seus filhos. Se vós que sois maus, dais presentes bons aos vossos filhos, disse nosso Senhor no Evangelho, imagine o Pai do céu, o que dará para aqueles que o amam, né? Propriamente, encerra, o dom do Espírito Santo. O maior dom, o maior presente que Deus pode nos dar, que é precisamente a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.